E aí, vamos conversar? Hoje eu quero compartilhar com você a respeito de uma pessoa que talvez nem eu saiba explicar exatamente como ele é. Algumas pessoas, assim como eu, acreditam demais nele. Outras nem tanto, mas as que acreditam enxergam ele como um amigo, às vezes até como um grande herói. Nós vamos falar sobre Jesus. Eu, particularmente, não consigo explicar Jesus senão pela ótica pura do amor. Afinal, por que motivo Deus se faria carne e se colocaria entre nós para nos corrigir com tanto carinho, para nos dar uma segunda oportunidade de conhecermos a vida, se não por amor, se não como um gesto de pai para filhos. Uma vez, durante uma pregação, um mentor fez uma comparação entre Deus e um pai corrigindo seu filho. Geralmente os pais, quando vão corrigir os seus filhos, eles se colocam de joelhos para chegarem à sua altura, ele olha olho no olho e aí sim ele faz a correção dessa maneira para transmitir confiança. Foi mais ou menos isso que Deus fez conosco. Ele resolveu vir através de Cristo, se colocar como nós, se fazer como nós, como pessoas comuns, sofrendo adversidades e passando por todas as coisas que nós passamos, para que a gente entenda que é possível sim viver em amor. Mas uma coisa que eu já questionei, por que Deus resolveu vir na figura de um homem tão humilde? Por que Deus não se infiltrou no meio daqueles reinos, no meio dos reis, né? Por que Ele não veio como rei? Por que Ele não veio cheio de riquezas? E a conclusão que eu cheguei é que Ele realmente veio dessa maneira porque o nosso interior, nós, sem amor, sem o amor de Deus, nós somos assim. Nós somos pobres de alegria, nós somos pobres de paz, nós somos pobres em amor. Então ele veio para representar isso. Não existe um Deus carrasco, não existe um Deus punidor, não existe um Deus mau, como algumas pessoas costumam pensar. Não confunda a paternidade de Deus com a paternidade humana. Não faça isso. Deus, ele é puramente amor. Deus nos dá várias oportunidades de sermos melhores, de vivermos uma vida plena. A Bíblia fala em Isaías 53:3 que Jesus ele era um homem desprezado, que Jesus que não era achado graça nele, que Jesus ele era rejeitado entre as pessoas daquela época. Então, por que Deus se sujeitaria a isso? Se ele é o pai de tudo, se ele é o pai da criação, se ele é o Senhor dos senhores, se ele não precisa, ele não tem carências, Deus é absoluto. Ele é absoluto em tudo que ele criou, ele é absoluto na natureza dele. Então, por que Deus se sujeitaria a isso se não fosse única e exclusivamente por amor a nós? Então eu volto a fazer aquela comparação de igualdade entre pai e filho. Qual pai não tenta corrigir o filho da melhor maneira por amor, né? Qual pai não o corrige por amor? Os pais não corrigem simplesmente por corrigir. Eles corrigem para o nosso bem. Então a palavra de Deus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus realmente se propôs a se colocar face a face conosco para nos mostrar a perfeita relação entre nós com o nosso Criador. Mas algumas pessoas me perguntam, como que eu consigo acreditar em alguém que eu não vejo, em alguém que a história não me dá a certeza de que realmente existiu? Eu quero te dizer que Jesus ele é um gentleman, ele vai se apresentar na tua vida se você der a oportunidade a ele. Realmente não tem como você o conhecer através de uma figura. É claro, a gente vê figuras na internet, a gente tenta imaginar como ele é, mas eu posso te garantir que se você buscar a experiência de senti-lo, certamente você vai conseguir entender quem é a pessoa de Cristo na tua vida e qual é a importância dela na tua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro detalhe bem importante, não existe outro meio. Não existe outro meio para sermos salvos. Não existe outro meio para nós nos sentirmos completos senão por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14:6. O que eu quero que você entenda é que não adianta você usar outros recursos. Jesus ele está totalmente disponível para te ouvir, para entrar no teu coração. Mas isso é um ato de fé e depende única e exclusivamente de você. Resumidamente, é impossível
não amar Jesus. Se você quiser conhecer mais de Jesus, leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali tem a história da vida de Jesus, ali tem os milagres de Jesus. Não estamos longe dos problemas e muitas vezes as pessoas confundem essas coisas. Nós não estamos livres de pecar, mas nós temos a consciência de que não há necessidade, de que não há graça mais no pecado. Muito pelo contrário, nós não temos que nos preocupar com o pecar. Cristo já veio como propiciação dos nossos pecados, pecados feitos, pecados que eu estou cometendo, pecados que ainda eu irei de cometer. Então, isso não cabe mais a mim. Essa preocupação não é mais minha. Cristo já veio para essa propiciação. Isso é amor, isso é Cristo, isso vem de Deus. Em Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Creia que existe alguém que acredita em você e que te defende do mal que você mesmo causa a si próprio. E por fim, se esse bate-papo de alguma maneira despertou vontade de conhecer um pouquinho só esse Jesus, esse amor que está aí disponível para você, assim como ele esteve disponível para mim, e você tem alguma dúvida de o que fazer, eu quero te dizer que não há muito a ser feito. Você só precisa abrir teu coração, você só precisa fazer uma oração com fé e dizer: Jesus, eu estou disponível para te conhecer. Eu quero realmente te conhecer. Eu tenho meu coração aberto e eu sinto a necessidade de ser cheio do teu amor. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não existe um manual de instrução para um seguidor de Cristo. O que deve existir é um coração arrependido e disposto a ouvir as verdades e praticá-las aqui mesmo, enquanto a tem. Não existe um passo a passo de como ser um seguidor de Cristo. O que tem que existir é um arrependimento verdadeiro. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você precisa ter o teu coração aberto para o que Jesus tem para você e acreditar na sua palavra e aplicar aquilo da sua palavra que você aprender. O Alicerce termina aqui. Eu espero que o nosso bate-papo tenha servido para você pensar um pouquinho na pessoa de Cristo, pensar um pouquinho no amor que ele tem para te oferecer. Não existe razão para você ficar se batendo, sofrendo e questionando coisas da vida que ele já tem as respostas prontinhas para te dar. Deus te abençoe, que Jesus seja o teu maior exemplo, que o Espírito Santo seja o teu maior consolador nessa noite. Alicerça aí. Até o próximo vídeo.